Big Bang, apocalipse, desastres naturais, invasões extraterrestres. A ideia de que um dia o mundo irá acabar está no imaginário da humanidade desde sempre e é explorada principalmente pelo cinema e pela literatura. O medo do desconhecido e a certeza de nossa finitude ajudam a construir as mais diversas histórias sobre o fim do mundo. Ao longo de sua história, a humanidade já presenciou diversos momentos em que temeu que o mundo acabasse. Neste ano de 2012, o dia 21 de dezembro marca o fim de um ciclo no calendário maia. E segundo algumas interpretações, essa data também representaria o fim do mundo como o conhecemos. O Multiponto de hoje propõe uma discussão sobre esse assunto. Os maias, eles possuíam uma astronomia, desenvolveram uma astronomia bastante avançada para o seu tempo, comparável com o que alguns povos da Europa da mesma época desenvolveram, mas isso para os padrões desses povos, né? Eles organizavam o tempo por ciclos, que nós chamaríamos ciclos anuais. E nessa organização do tempo por ciclos anuais, havia um período que um conjunto de ciclos falhava, ou seja, que estava sobrando dia ou estava faltando dia. Então, esse período, que, se não me engano, é de 54 anos, seria o período onde haveria o fim do mundo. Mas esse fim do mundo era um fim do mundo simbólico e ritual. Eles realizavam uma série de ritos religiosos para restaurar o mundo ao final daquele período. E começava um outro ciclo de 54 anos. Funcionava mais ou menos como os nossos séculos ou os nossos milênios. Diversos momentos da humanidade foram vistos como momentos finais, né? Eu sei que a chegada do primeiro milênio, né, da passagem do primeiro para o segundo milênio ali, quando foi um momento desses. No final ali, no período de um certo momento de crise do Médio Oriente, nos primeiros séculos, ou naquilo que seria um fim de um mundo antigo para o começo de um novo, né? Ali há questões que foram, por exemplo, registradas no Novo Testamento, uma tradição de textos sagrados cristãos, né? A gente tem o famoso livro do Apocalipse, que é uma visão, na verdade, de um dos apóstolos ali, que faz a interpretação dele daquele tempo, né? Percebendo que o Império Romano estava deixando de ser para algo novo surgir, né? Grosso modo é isso que tem ali, e ele faz uma interpretação disso, né? Como um fim de um mundo e começo de outro. A crise social e ecológica que teve na Ilha da Páscoa, por exemplo, né? Que a gente até vê nesse filme Rapa Nui, né? Eles devastam a ilha, assim, acabam com todas as árvores para justamente conseguir fazer essa tecnologia de construção dos tiquis, né? Daqueles grandes totens cerimoniais deles, né? Ali, por conta disso, teve uma crise ecológica, né? Que possivelmente ajudou com a extinção desse grupo, né? E, de certa forma, foi um fim do mundo, né? Dentro dos limites dessa ilha, né? Mas o resto todo do continente americano nem se deu conta disso. As passagens dos cometas sempre causaram temor no passado. Eles não sabiam o que eram os cometas, então no século XIX e mesmo séculos anteriores a este, quando um cometa estava passando próximo do Sol e visível aqui da Terra, algumas teorias catastróficas, né, propunham que talvez ele acabasse por afetar a vida na Terra, né? Agora, há pouco tempo atrás, né, quando começou o século XXI, o terceiro milênio, de novo, teve aí toda uma discussão, se configurou aí com a história do bug, né? O bug 2000, aquele lá, que dizia que os computadores estavam todos configurados para datas com 2 cifras, então sabiam contar até 99, mas não sabiam contar a partir de 100, né? E que então isso aí daria uma complicação no sistema, que tudo ia... Mas aí eu acho que já tem uma boa pista de por que eu não acho que vai acontecer o fim do mundo. Porque me parece que as crises, quase todas, elas são percebidas a partir de alguns pontos de vista, né? As crises não são totais, são parciais, parece. Então, mesmo se tu for pensar na grande extinção lá, uma parte da vida se extinguiu, mas a vida continuou. Tem a ver, de modo geral,
sobretudo com o comportamento religioso das pessoas, né? Mais do que uma coisa pensada, raciocinada, tem a ver com a emoção diante de uma sociedade talvez mostrando que algumas coisas do modelo de sociedade que está aí começam a não corresponder mais com a expectativa de grande parcela das pessoas. Uma das formas de reagir a isso é ter não só a sensação, mas a esperança de que esse estado de coisas mude, né? Acabe, né? E que um mundo outro seja refeito, recriado, né? Em termos práticos, se um fim do mundo acontecer, será uma surpresa, eu imagino, para todos. E se não houver nenhum capítulo depois, se houver um capítulo depois, a gente vai poder comentar. Olha, realmente o mundo terminou, nós podemos avaliar quem estava certo, se eram os muçulmanos, os cristãos ou os maias, mas até lá eu acho que a gente leva nossas vidas normalmente. O cinema, desde o seu início, lá no fim do século XIX, início do século XX, ele tem essa ideia presente em diversos filmes, né? E isso começou a ficar candente a partir da década de 40 e 50, né? Principalmente nas ficções científicas, né? Que colocavam então a ideia do fim do mundo através de elementos alienígenas, né? Dos sobre-humanos, né? E depois, claro, com o desenvolvimento da técnica cinematográfica, com os efeitos especiais, a gente tem o fim do mundo pelos desastres naturais, né? Que é um grande impacto que a gente visualiza na tela do cinema. O cinema contribui de todos os modos, seja com esses filmes assim que arrasam, né, os olhos e arrasam quarteirões inteiros de estúdios de montagens, com imensos ciclones, com explosões vulcânicas incontroláveis. A gente pode acompanhar a intenção do cinema de se agregar a esses temas de vida ou morte, né? De catástrofe. Pelo que eu tenho observado, há uma relação direta entre o desenvolvimento tecnológico, que possibilita uma série de trucagens muito realistas, e o desenvolvimento dessa filmografia absolutamente desnecessária, que não contribui com nada. Nem para refletir, nem para divertir, nem para advertir. O medo da morte acompanha o homem desde o momento em que ele percebe a sua finitude. Apesar de ser um instinto natural, esse medo pode surgir e se manifestar das mais diversas formas e muitas vezes é potencializado por exemplos tanto da literatura quanto do cinema. Martians had calculated their descent upon our Earth with amazing perfection and subtlety. As more of their cylinders came from the mysterious depths of space, their war machines, awesome in their power and complexity, created a wave of fear which swept into all corners of the world. Não há sociedade humana sem que ela esteja marcada pela ideia da morte. Algumas revelam isso de uma forma mais clara, como é o caso da egípcia, né, por causa das pirâmides, da preocupação absurda que eles tiveram com a preservação do corpo do faraó e com a imortalidade do faraó, e outras menos. Mas dizem os profissionais da área psicanálise, psicologia, que não há criação humana que não seja marcada pela ideia de morte. Que uma das características que nós consideramos como sendo reveladoras do surgimento de uma cultura humana são os enterramentos, que não são enterramentos simples, mas enterramentos com objetos, enterramentos que revelam um ritual que indica uma preocupação com a morte e com o que vem depois da morte. E também um elogio da vida humana, daquele que partiu. Inicialmente a gente pode encontrar esses registros até mesmo nas cavernas, né, nas pinturas das cavernas, e depois a partir da escrita, então, toda a produção escrita de diferentes culturas, ela traz, né, no seu conteúdo essa percepção da morte, essa preocupação com a morte, né? Então a gente vai ter isso lá no teatro grego, a gente vai ter isso na Idade Média, nos escritos religiosos, né? E depois também a partir da modernidade, no século XIX, então isso vai ser mais candente nas artes também. A literatura, principalmente a de horror, assim como o cinema, que deriva da literatura de horror, as primeiras produções cinematográficas na época do cinema mudo foram adaptações de história de horror, como Drácula e o Frankenstein, ela lida com os nossos medos. E eu acho que não há nenhum outro medo mais comum do que o medo da morte, porque a morte ela é inevitável, é a única certeza da nossa vida, né? Então, não há quem
não se fascine por sentir medo, por sentir aquela emoção provocada pelo o desconhecido, pelo sobrenatural, pelo que foge da nossa segurança que a realidade nos dá. As sociedades civilizadas parece que levaram o culto da morte a uma escala de grandiosidade que só foi possível dada a diferença social. Um indivíduo se apresentar como o soberano e, portanto, aquele que concentra a identidade de toda a sociedade e de cuja vida depende a vida de todos. Portanto, a vida daquele indivíduo é central. Portanto, se aceita os sacrifícios mais extremos para garantir a sobrevivência e a glória daquele indivíduo. Em sociedades que nós chamamos não civilizadas, nunca houve a possibilidade de alguém concentrar poder e riqueza dessa forma. Portanto, nós não encontramos monumentos suntuosos que revelem uma preocupação tão grande com a morte. A questão da morte coletiva, eu acredito que ela passa a ser uma preocupação a partir do momento que diminui a mortalidade, por um lado, pelo desenvolvimento social e pelo aumento da produção de alimentos, e, junto com isso, o homem começa a se preocupar com a existência de um mundo externo, um mundo espiritual, vamos dizer assim, que rege ou regeria a vida na Terra. Eu imagino que as pessoas no começo do século XX, logo depois da Primeira Guerra Mundial, estivessem também numa situação muito insegura, tivessem muito medo, tendo visto daquele florescimento que eles imaginavam que seria então a disseminação da técnica, no que deu, né? A mortandade, barbaridade, destruição, ódio, né? Então, acho que é recorrente, acho que o medo do fim é sempre iminente. Evidências históricas estão aí e evidências religiosas estão aí no sentido de que há evidências de que o ser humano recorre à religião para organizar os sentimentos que a sensação de que o mundo está para acabar, no sentido de que um jeito de se viver um mundo, um sonho de mundo possível, quando começa isso a se desfazer, uma das formas das pessoas se consolar frente a isso é elaborar isso religiosamente. Eu acho que não tanto para elaborar o medo, mas sobretudo, inclusive, para elaborar uma esperança, para poder reagir a esse estado de coisas. Supostas evidências científicas embasam o temor de que o mundo acabe em 2012. Fenômenos como aquecimento global, possíveis explosões solares ou o choque de meteoros contra o planeta são algumas das suposições que ajudam a sustentar a hipótese de um fim do mundo. Não existe nenhuma explicação realmente científica que justifique esse temor. O que existe são algumas más interpretações, né, de alguns fenômenos físicos associados à data de 21 de dezembro desse ano. O mundo vai acabar. Tá? Um dia o Sol vai ejetar as suas camadas mais externas, ele vai se expandir tanto que vai acabar indo além da órbita de Mercúrio, indo além da órbita de Vênus. Talvez não chegue na órbita da Terra, mas quando isso acontecer, a vida na Terra não vai existir mais. Mas isso vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos, 3, 4 bilhões de anos. Todo mundo que tem mais de 15, 20 anos sabe do dinossauro, sabe que teve uma extinção em massa, que teve aquele meteoro, né? Que mudou o clima fortemente, que resultou então no desaparecimento de uma certa forma de vida. Essa é uma ameaça real, né? Um objeto pode entrar em rota de colisão com a Terra, colidir contra o planeta e isso pode causar danos. Só que a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Atualmente existem programas que monitoram os chamados NEOs, objetos próximos da Terra, monitoram o movimento desses objetos, a trajetória deles e se faz estimativas do quão próximos eles vão passar da Terra. Mas
essas probabilidades, em geral, elas são relativamente baixas. Nós temos o problema da energia nuclear, que é uma necessidade, mas, ao mesmo tempo, o desastre de Fukushima nos mostrou que não era só bebedeira e a irresponsabilidade dos soviéticos lá na usina deles que poderia provocar um acidente. A ciência sempre é confiante, é autoconfiante e tem confiança nas suas garantias. Não é? Mas existe, não é? E há bem pouco tempo, armas de destruição total que instauraram em minutos o indizível, não é? Que foi a tragédia de Hiroshima e Nagasaki. Esses artefatos nucleares foram colecionados durante 30 anos numa corrida, na chamada corrida armamentista. Esses artefatos estão desarmados, mas é impossível eliminar, vamos dizer assim, um rastro radioativo destes artefatos. Nós temos a ameaça de uma guerra bacteriológica permanente, que é outro risco. Aliás, o cinema explora muito bem isso, né? O risco bacteriológico, não tanto a guerra, mas normalmente as bactérias e os vírus que causam as epidemias no cinema têm origem também em um certo laboratório que faz pesquisas eticamente condenáveis. Um projeto de mundo terminar significa um fim de um mundo, né, socialmente construído. E a ciência vai elaborar um conhecimento sobre isso com as suas mediações procurando reconhecer aí fatos sociais, né? E a religião não. A religião, ela vive as coisas com sentimento, com emoções, com adesão ou com rejeição de determinadas coisas. Ela não fica indiferente. O atual medo de que o mundo acabe em 2012 é um fenômeno que levanta questões de caráter científico que precisam de mais estudos e mais análises. Além disso, também provoca importantes reflexões sobre o mundo em que vivemos e sobre o nosso próprio estilo de vida. Afinal, não estaríamos nós mesmos acabando com o mundo? Penso que se a gente colocar a ideia da sustentabilidade em termos menos comerciais e mais de comportamentos responsáveis, né, ecologicamente responsáveis, a gente já tem aí uma ideia muito interessante a ideia de que não dá para esgotar os meios as formas, digamos, os combustíveis, né? Não dá para se esgotar a gente mesmo, não dá para se cansar até não ter mais condições de se sustentar, de suportar. Não dá para encher o saco de ninguém até que a pessoa não possa mais te aguentar. Ter uma espécie de sentido de amanhã, sentido de consequência, ou da consequência, da falta de consequência, né? Uma coisa que tem se perdido nesse registro da modernidade, que as sociedades tradicionais têm bastante claro, né, é da nossa unidade, né, holística até, com todos os outros seres do planeta, né? Os índios Bororo, eles dizem o seguinte, né, se algo muda no mundo das araras, também afeta o mundo dos bororos, né? Então, e a gente na modernidade, a gente perdeu isso, né? Cada um se preocupa, né, com a sua vida, com o fim do mês, e não se preocupa, né, com as questões mais amplas e até com a própria possibilidade da extinção da humanidade. A principal reflexão é essa: qual é a soma de recursos destrutivos acumulados pela civilização entre 1945 e 2012? E qual também a perspectiva política de resolução, não é? Ou pelo menos de encaminhamento dos conflitos que poderiam se aproximar de uma solução final. Nós estamos destruindo o planeta com essa sociedade do consumo do descartável, por um lado, pelo volume de lixo que não se recicla e que se gera, se produz a cada dia.
Mas para você produzir esse lixo, nessa sociedade de consumo do descartável, você destrói muito mais ambiente, ou você destrói outro tanto de ambiente diariamente para fornecer os produtos que culminam se transformando em lixo. Descartando a ideia de fim do mundo para começar, né? Mas pensando assim na vida, na história, o debate, a troca, a construção de diálogo é super importante. Isso não vai mudar o mundo, o diálogo puro e simples, mas trocar ideias, tentar compor de forma mais complexa o entendimento do que a gente quer no planeta, seja dentro de casa, começando por casa, em todas as escalas, né? Na casa, no bairro, no trânsito, como as pessoas fazem agora com as bicicletas, por exemplo, né? Debater, trocar, tentar entrar conseguir criar uma territorialidade que dê conta desses diferentes projetos. Aí, se o fim do mundo servir para isso, para a gente pensar na consequência, em como a gente vai costurar todo mundo, né? Tá, beleza, é isso aí, bem-vindo o fim do mundo. O que a gente tem que pensar é o seguinte: nós somos insignificantes até certo ponto, porque nós temos o poder de destruir o lugar que a gente vive. E eu acho que esse fim, ele é mais provável que venha do homem do que venha da natureza ou de alguma influência externa. Então é isso que a gente tem que pensar, no nosso lugar, de como a gente cuida do nosso mundo, de como nós nos relacionamos com o próximo, quantas guerras, né, o desentendimento que se encontra por aí. Então eu acho que é isso que esse medo não vai passar. Nunca vai passar. Sempre, enquanto houver a humanidade, ela vai temer o seu fim. Então, o que a gente pode fazer? Tentar adiar ao máximo esse fim, de alguma forma. O programa Multiponto propôs um debate sobre o possível fim do mundo em 2012. Para assistir a esse e a outros programas da URGS TV, acesse o nosso site.